Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, relatou que teve encontros com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em um depoimento à Polícia Federal. O banqueiro disse aos investigadores que tratou sobre a proposta de aquisição do Master pelo BRB, o Banco Regional de Brasília, com o Ibanez, mas que não pediu favores políticos. No depoimento, colhido no final de 2025, Vorcaro também admitiu que a instituição tinha problemas de liquidez e que usava o Fundo Garantidor de Créditos como modelo de negócio. A operação de compra do Master foi vetada pelo Banco Central, que depois decretou a liquidação da instituição financeira. As investigações apontam que o Banco Master vendeu 12,2 bilhões de reais em carteiras inexistentes ao BRB. O objetivo da operação era tentar salvar o banco privado. Para a Polícia Federal, Daniel Vorcaro também disse ter ficado frustrado pela não concretização do negócio e criticou a exposição do caso. A analista de política do SBT News, Basília Rodrigues, teve acesso ao conteúdo completo do depoimento, que tem cerca de 70 páginas. Para a gente entender melhor, Celso, a gente preparou um telão com alguns trechos que destacam, então, o depoimento de Daniel Vorcaro à Polícia Federal. Lembrando que esse depoimento, como eu disse, foi no final do ano passado. A gente começa, então, a gente tem a tela mostrando, então, a parte do depoimento em que Vorcaro fala sobre as conversas com Ibanez Rocha. Então, a delegada pergunta sobre Ibanez Rocha. Ela diz sobre a questão da dimensão política. O senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em março de 2025. E Daniel diz: conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Então, a gente vê aqui na tela Daniel Vorcaro confirmando a pergunta que tinha sido feita pela delegada. Na sequência, ela segue o questionamento. Em caso de afirmativo, quantas vezes o senhor se encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 24 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? E Daniel Vorcaro responde: já foi à minha casa, se não me engano, uma vez. Eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais, todas na presença também, e não completa quem estaria nessa conversa. A delegada segue fazendo os questionamentos, diz: quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? E Daniel Vorcaro responde: pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem frequentava a minha casa. Também não vejo qualquer relação com o caso. Então, a gente vê aqui, Celso, Daniel Vorcaro afirmando que tem relações políticas com pessoas que fazem parte dos três poderes, mas que não necessariamente isso tem ligação com o caso em que ele é investigado e chegou a ser preso no final do ano passado. Marina, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, rebateu a declaração de Daniel Vorcaro à Polícia Federal de que os dois teriam conversado sobre a compra do Master pelo BRB. A declaração do governador ao SBT News é destaque no nosso site. Ibanez afirmou que esteve com Vorcaro por 4 vezes, mas nunca tratou sobre a transação. Antes da descoberta de possíveis fraudes contábeis na instituição, liquidada pelo Banco Central, a compra do Master pelo BRB teve a defesa pública do governador. Ibanez alegou que todas as tratativas foram feitas por Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e disse que foi convidado para um almoço na casa de Vorcaro por um amigo em comum. Como não o conhecia, diz que entrou mudo e saiu calado. O BRB é um banco público controlado pelo Distrito Federal e é investigado por supostamente ter comprado de maneira deliberada carteiras de crédito falsas emitidas pelo Master. Paulo Henrique Costa foi afastado do cargo e também prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito conduzido pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, do STF.
Bom, e já temos os nossos analistas, vamos fazer, Celso, nosso primeiro contato, né, com Ranier Bragon e Eduardo Gayer, que destrincharam o depoimento ao longo do dia. Começo com Eduardo Gayer, porque depois que o conteúdo do depoimento de Vorcaro veio à tona, Gayer, você conversou com o governador Ibanez Rocha, né? A gente viu na matéria publicada no nosso site, no SBT News, o que alega o governador. Uma boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Marina, Celso, Ranier, a todos que nos assistem aqui no SBT News. Eu conversei mais cedo com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o nosso analista César Feitosa também conversou com ele e, basicamente, ele refuta a versão de Daniel Vorcaro, diz que os dois, sim, chegaram a se encontrar, mas não falaram sobre Banco Master, ou seja, há um conflito de versões e agora a Polícia Federal terá de investigar esse caso, esse conflito e entender quem que está falando a verdade e quem que está falando a mentira. Pode até acontecer uma acariação entre eles. O fato é, Marina, Celso e quem nos assiste, que essa notícia hoje caiu feito uma bomba aqui em Brasília. A revelação desse depoimento na íntegra de Daniel Vorcaro com a citação a Ibanez Rocha, porque Ibanez Rocha, além de ser governador, é pré-candidato ao Senado pelo Distrito Federal. A oposição, claro, já aproveita para desgastar o governador. Hoje, o ex-governador do DF, Rodrigo Hollenberg, que hoje é, inclusive, deputado federal pelo PSB, e Ricardo Capelli, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, e pré-candidato ao governo pelo PSB, os dois apresentaram, junto ao Partido Cidadania, um pedido de impeachment do governador Ibanez Rocha. Ibanez, que quer ser candidato ao Senado, deve deixar o governo agora em abril para dar lugar a Celina Leão, sua vice, que então deve ser candidata à reeleição. Então, claro que haverá uma contaminação eleitoral. Ibanez agora tem um problema grande para administrar aqui para frente e já tem gente em Brasília temendo que possa, inclusive, custar a eleição de Ibanez Rocha se ficar comprovado que ele efetivamente trabalhou pela venda do BRB para o Banco Master de maneira, vamos dizer assim, pouco republicana. Ele já havia dado declarações públicas em defesa dessa transação, mas antes da revelação de que havia a suspeita, portanto, de uma fraude bancária envolvida. Agora, em relação ao processo de impeachment, a chance de passar é muito baixa, porque Ibanez tem maioria na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, sim, houve reação política com um pedido de impeachment, isso não deve passar, mas o resultado sobre as eleições, o impacto eleitoral, esse sim, deve acontecer. A questão será a intensidade. Marina e Celso. Ranier Bragon, a divulgação do conteúdo do depoimento acaba trazendo à tona uma relação política entre o principal investigado da Polícia Federal, o dono do Banco Master, e o governador Ibanez Rocha. E já houve até uma reação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, com um pedido de impeachment de Ibanez, conforme o Eduardo Gayer já citou aí, protocolado por dois partidos pela oposição do governador por crime de responsabilidade. É isso? É isso, Celso. Boa noite a você, a Marina, o Gayer. É uma reação política esperada que ela não se resume aqui ao Distrito Federal, né? Conforme a gente viu aí no depoimento do Daniel Vorcaro, que foi dado no final do ano passado, a íntegra foi obtida aí pela nossa analista política Basília Rodrigues, ele foi questionado, inclusive, pela delegada da Polícia Federal sobre quais outros contatos políticos que ele tem. Ele citou apenas o governador Ibanez Rocha. Há uma contradição aí entre o que ele fala e o que o governador fala, como o Gayer destacou, mas ele evitou falar sobre outros contatos políticos. Só disse que deixou implícito ali que tem contatos políticos e a gente sabe nos bastidores que esses contatos existem, estão no Congresso Nacional, estão em Brasília e isso acrescenta um caldo aí extra nessa fervura política em torno de todo esse caso que já vem desde o ano passado, envolve cifras bilionárias, envolve questionamentos inclusive ao Supremo Tribunal Federal, ao papel do TCU, ao papel do Banco Central, enfim, envolve instituições e envolve o mundo político ali também.
Então, como o Gayer disse, esse pedido de CPI no Distrito Federal, ele tem uma chance quase nula de ir para frente, justamente pelo apoio que o governador tem ainda na Assembleia Distrital aqui do Distrito Federal. Mas a gente lembra que o Congresso Nacional ele volta a trabalhar em fevereiro, há uma série de pedidos de CPI que também dependem ali de um acordo político, da vontade política da cúpula do Congresso para entrar em vigor, mas tem ali grupos de esquerda e grupos até de partidos de centro que vão tentar bater bumbo político em cima disso. Um desses grupos é o do senador Renan Calheiros, que montou ali uma comissão especial na comissão que ele preside, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, justamente para, segundo ele, avaliar, investigar esse caso Master. Então, esse depoimento do Vorcaro que vem a público hoje, ele deixa implícita essa participação ou essas relações políticas que ele tem, mas certamente essas relações elas devem ser exploradas e algumas delas devem vir a público aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Ranieri, Gayer, sigam com a gente, porque a gente vai ver junto, Celso, outros trechos desse depoimento. A gente coloca aqui na tela, então, na primeira tela a gente tem a transcrição de quando o Vorcaro fala sobre a primeira comunicação que foi feita pelo Banco Central. Então, ele diz, em abril a gente estava cobrando e pressionando um parceiro para trazer documentação no âmbito usual de negócios. O Banco Central me fez uma comunicação em março, dia 17 de março, sendo mais específico, pedindo para que a gente explicasse quais eram esses novos originadores e o que a gente já tinha feito. E foi o que a gente entregou, diz Vorcaro. Então, na verdade, não existia uma determinação ou não existia um entendimento de que havia um problema real com as carteiras. Existia uma cobrança nossa para que a gente tivesse a documentação toda feita no momento em que a gente entendeu. Eu acredito, disse Vorcaro, que foi ali em maio que a gente entendeu como o BRB, que realmente estava faltando de documentos, e a gente não conseguia essa documentação completa por parte da Tirreno. Aí sim, a gente assina um contrato naquele momento para poder fazer o desfazimento. E a partir daí a gente não tem mais nenhuma negociação com a Tirreno. Nesse período, a gente não estava cobrando um ambiente normal de cobrança. Então, esse é um trecho do depoimento. Para a gente entender, a Tirreno, citada por Daniel Vorcaro, de acordo com as investigações, era uma empresa de fachada que supostamente seria utilizada como intermediadora da negociação entre o Master e o BRB. Nesse segundo trecho que a gente já vai mostrar aqui no telão, Vorcaro, fala sobre a negociação para adquirir a carteira de créditos dessa empresa Tirreno que eu já citei. Então, a delegada pergunta, o senhor se recorda mais ou menos do valor dos ativos que foram negociados após a questão da Tirreno? Daniel Vorcaro responde, não me recordo. A delegada, então, pergunta novamente. Então, o senhor seguiu e aí o senhor fala que o senhor recebeu uma notificação do Banco Central em março para que o senhor apontasse quem era o originador. O senhor deve ter conhecimento da resposta porque a resposta foi encaminhada de maneira equivocada pelo Banco Central. O senhor acha que isso prejudicou o processo de fiscalização? Daniel Vorcaro nega mais uma vez. A policial também questionou se Vorcaro procurou ou conversou com integrantes dos três poderes, com autoridades, pedindo uma intervenção política junto ao Banco Central do Brasil em favor do Banco Master. Vorcaro negou, confirmando apenas reuniões com autoridades do Banco Central, como o diretor de fiscalização Ailton de Aquino, dias antes da liquidação. Então, a delegada pergunta, a gente está estudando justamente as suas relações políticas, Por isso eu perguntei. Daniel Vorcaro responde, sim, estudando as relações políticas, mas não tiveram nada a ver com esse caso específico do BRB. Então, a delegada volta a perguntar, o senhor conversou com outras autoridades públicas? E ela cita ministros, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB. Caso afirmativo, indique quem, quando e qual foi o teor dessas conversas. E Daniel Vorcaro responde, além do governador que eu já mencionei e das autoridades do Banco Central,
Nenhuma. A delegada, então, volta a perguntar: o senhor ou qualquer pessoa a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao Banco Central em favor do Banco Master? Daniel Vorcaro nega. E a delegada completa perguntando mais uma vez: o senhor conversou com o senhor Ailton Aquino Santos nos 5 dias anteriores à liquidação do Banco Master? E Daniel Vorcaro diz sim. Confirma, então, que houve essa conversa com Ailton Aquino Santos dias antes dessa liquidação. Celso. Marina, ainda no contexto das alegações de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal e de todos os desdobramentos do caso Master, a gente traz mais uma apuração de Eduardo Gaia. 2 integrantes do Conselho de Administração do BRB negaram que tenha havido pressão por parte do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, para a compra de créditos do Master. Uma carta foi encaminhada a funcionários e ex-funcionários nesta sexta-feira. De acordo com reportagem publicada mais cedo pelo jornal O Globo, o então presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, teria apresentado numa reunião do Conselho mensagens de Aquino, pedindo ao BRB a compra de mais 300 milhões em créditos do Master. O Banco Central negou a informação e colocou o sigilo telemático fiscal e bancário do diretor de fiscalização à disposição dos investidores, com o objetivo de provar que Aquino não teria conversado com Costa nestes termos. Na nota aos funcionários, os conselheiros Ricardo Duarte e Kátia Peixoto também refutaram o suposto pedido. Bom, eu já passo a palavra, então, para o Eduardo Gaia explicar para a gente as implicações dessa repercussão e esses movimentos até de conselheiros preocupados com a imagem do BRB, né, Gaia? Passo para você, então, a palavra. Vamos fazer uma ordem cronológica desses fatos. Hoje de manhã, o jornal O Globo publicou uma matéria dizendo que havia ali um pedido feito pelo diretor de fiscalização do BRB, Ailton Aquino, ao presidente, então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para o BRB comprar títulos do Master e que supostamente o presidente do BRB teria apresentado essas mensagens de texto durante uma reunião do Conselho. Essa notícia, claro, absolutamente grave e que inclusive já suscitou um pedido do Ministério Público junto ao TCU de investigação, repercutiu imediatamente aqui em Brasília. O Banco Central, no primeiro momento, soltou uma nota muito dura, uma nota num tom que eu particularmente nunca havia visto o Banco Central se posicionar dessa forma, refutando a informação e dizendo, inclusive, que colocava o sigilo do diretor Ailton à disposição. Ou seja, o diretor Ailton está disposto a entregar o seu celular, entregar sua conta bancária para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, vasculharem se houve, de fato, esse pedido de compra de títulos do Master, essa pressão de um diretor do BC sobre o BRB. Depois disso, houve uma carta a funcionários, esta que eu trouxe na matéria, trouxe em primeira mão mais cedo no site do SBT News, em que 2 diretores, ou melhor, 2 conselheiros do BRB, 2 pessoas que integram o Conselho de Administração do BRB, negam que tenha havido esse compartilhamento de mensagens e negam que tenha havido qualquer tipo de pressão do diretor do Banco Central sobre o BRB para a compra desses títulos. De qualquer forma, uma notícia muito grave e um constrangimento que está colocado na praça. Eu fui lá na Polícia Federal e perguntei, bom, agora que o diretor Ailton colocou o seu sigilo à disposição, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o celular do Ailton para tirar a prova dos 9? E o que os investigadores da Polícia Federal me disseram? Por enquanto, por hora, não há perspectiva de fazer isso, até porque Ailton não é investigado nesse inquérito e a Polícia Federal já tem em mãos o telefone do Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB. Portanto, essa resposta deve sair do celular de Paulo Henrique Costa e não do diretor do Banco Central. De qualquer forma, algo absolutamente assim, inédito, o Banco Central reagir nesses termos e colocar à disposição o sigilo telemático, fiscal e bancário do diretor de fiscalização da autoridade monetária. Ranier, esse caso foi parar no STF porque havia aí um envolvimento de um parlamentar, era um indício inicial.
O envolvimento do governador mantém o sigilo e abrigado esse caso no STF? Olha, Celso, não necessariamente, porque prerrogativa de foro de governadores de estado, elas são no STJ. Então, caso o governador Ibanez Rocha ele seja investigado, ele seja chamado a uma careação, o caso pode continuar no STF, que é a principal instância do judiciário brasileiro. Então, o governador, no máximo, o que ocorreria é, caso esse caso volte para a primeira instância, né, que há essa possibilidade, é uma pressão muito grande aí em cima do ministro Dias Toffoli, de ele devolver, após aí o término das investigações, a conclusão da Procuradoria-Geral da República, que ele devolva esse caso para a primeira instância, porque, como você bem citou, a única coisa que teria uma prerrogativa de foro no Supremo seria uma negociação imobiliária entre um deputado da Bahia e o Vorcaro. E essa negociação parece que é uma coisa muito lateral nesta investigação. Então, esse caso voltando para a primeira instância e o governador Ibanez Rocha entrando nessa investigação, aí pode haver um foro direcionado para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, como o Gaia falou agora há pouco, eu queria falar um pouco também sobre essa questão do Banco Central, porque a gente lembra que esse diretor do Banco Central, ele é aquela pessoa que participaria de uma careação com os investigados naquela primeira decisão considerada muito polêmica ali do ministro Dias Toffoli, lá no ano passado, entre as festas de Natal e fim de ano. Depois de muita pressão também, o ministro Dias Toffoli voltou atrás, o diretor Aquino ele acabou prestando depoimento, mas não participando de acareação entre os investigados, e agora há essa suspeita aí em relação ao diretor de que ele supostamente teria sugerido ao BRB a compra do Master, que estava com problema de liquidez ali atrás. O Banco Central, como o Gaia ressaltou, negou aí de forma veemente, o próprio diretor negou de forma veemente e, por enquanto, ele continua não sendo investigado. Então, como esse caso está tendo novos capítulos a cada dia, a gente aguarda aí quais serão os próximos desdobramentos.